Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Essa é a 10ª aula em que nós vamos falar sobre o tempo. E eu queria pedir para você que me assiste, que tem interesse sobre esses assuntos, que se inscreva no canal para que você possa acompanhar e poder ter acesso sempre e se manter atualizado ao que a gente vem postando por aqui. E também, se puder deixar o gostei aí no vídeo, eu agradeço. E queria agradecer também a quem deixa os comentários sempre, me ajuda, me incentiva, me ajuda a desenvolver e tenho certeza que ajuda você também a aprender cada vez mais. Bom, então nós falamos na aula anterior sobre o modelo da recognição e das faculdades ativas. Eu queria recapitular um pouquinho, dizendo que esse modelo da recognição, proposto por Kant já no século XVIII, ele veio a ser demonstrado pela neurociência atual e realmente ficou, ou está comprovado, pelo menos até o momento, que o cérebro ele funciona praticamente daquele jeito que Kant previu no seu modelo da recognição. E sob essa perspectiva, a primeira síntese do tempo, que a gente encerrou na aula anterior e agora a gente vai poder começar finalmente a falar da segunda síntese do tempo, ela é retratada como o presente lembrado. Esse ponto ele é importante sobre o presente lembrado porque, de certa forma, ele se conecta aqui com a segunda síntese, que agora é uma tentativa de explicar o passado. Então, até o momento, nós falamos sobre o presente, tentamos explicar o que é o presente, utilizamos vários modelos para isso, várias explicações filosóficas e científicas para fazer isso. Se você não viu, veja as aulas anteriores para que possa se apropriar desses conhecimentos. E agora a nossa tentativa é explicar o que é o passado. Então, é muito interessante quando a gente percebe na primeira síntese do tempo que o presente, na verdade, é um presente lembrado, né? E a gente vai ver muitas ressonâncias ou muitas conexões ou mesmo intersecções entre a primeira e a segunda síntese. Então, um ponto que a gente parou na aula passada tratava justamente desse problema do teatro cartesiano, que é uma concepção equivocada, se é que a gente pode dizer assim, que a teoria kantiana nos leva. Na verdade, claro, como o próprio nome já diz, teatro cartesiano, então um conceito proposto por Daniel Dennett, um dos principais filósofos da mente da atualidade, remete a Descartes. Mas a gente percebe, mesmo Kant tendo detectado a fenda do eu, o que Descartes não fez para ele, o eu empírico e o eu penso, eles estavam integrados, não havia uma rachadura entre esses dois eus. Kant percebeu isso, que para a gente poder conceber a unidade da percepção, que nós percebemos as coisas de maneira integrada, certo? Então, para que nós percebamos as coisas de maneira integrada, é preciso que os instantes eles estejam conjugados também, eles sejam conjugados de alguma maneira. Então, nós falamos lá no começo, os instantes eles atendem a dois princípios, que é a instantaneidade e a descontinuidade. Então, se não houvesse o sujeito para fazer essa conexão entre os instantes, a gente não perceberia a realidade ou o nosso entorno da maneira como nós percebemos de maneira integrada, né? Então, existe um mecanismo por trás que permite toda essa integração. E Descartes percebeu isso, chamou de cogito, mas Kant foi muito mais a fundo e explorou muito mais essa ideia, por variadas fontes que ele utilizou, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas ele percebeu que
para que isso possa acontecer, é necessário um eu penso que esteja fora do tempo, para que possa fazer essa integração. E esse eu penso é o que ele vai chamar de unidade da percepção. Só que isso leva a um problema também, que Deleuze percebe. Ele não chama de teatro cartesiano, como eu falei, é o Dennett, é um filósofo contemporâneo, ainda vivo, quem propõe esse conceito, mas ele percebe que esse modelo kantiano leva a esse problema, que aqui eu também chamo de o regresso infinito do homúnculo. Esse é um problema antigo da filosofia, não sou eu quem estou propondo esse conceito, mas basicamente significa que se existe um eu penso da maneira como Kant concebe, deve haver sempre um eu penso por trás desse eu penso. E assim vai sucessivamente, de uma maneira regressiva e infinita. Então, o regresso infinito do homúnculo seria esse homenzinho, entre aspas, mas não tão entre aspas assim, porque realmente é uma ideia que precisa ser levada a sério, mas esse homúnculo que fica ali na mente fazendo essa integração do que a sensibilidade capta e do que as faculdades ativas representam para integrar a realidade. Mas isso, se a gente admitir isso, isso tem um regresso infinito e não tem fim nunca. Então, Kant não resolveu esse problema porque tentou manter o eu penso como uma instância em que o pensamento se dá de maneira ordenada, a ordenação do pensamento, a estabilidade do pensamento, para que possa ser produzido conhecimento, né? Kant, embora pudesse e tivesse condições de sair desse esquema, não o fez, e depois Deleuze, então, percebendo isso, propôs uma nova rota, que é, ao invés de nós admitirmos o eu penso como um eu receptivo, nós admitimos o eu penso, no caso o sujeito passivo, como um eu passivo e não receptivo, que contrai os instantes e não simplesmente se afeta pelos instantes. Então é assim que se corrige esse problema e não se recai nesse teatro cartesiano, nesse regresso infinito do homúnculo. Então foi aí que nós paramos e a partir dessa compreensão a gente parte para a segunda síntese do tempo, para a compreensão dela. Então, nós falamos que a duração ela tem duas implicações. Uma implicação é o surgimento do sujeito ativo e a outra implicação é o surgimento do espaço-tempo, que é o tempo linear, o tempo sucessivo e assim sucessivamente, o tempo que nós nos manifestamos e existimos. Mas qual que é a implicação disso, né, desse surgimento do espaço-tempo? A implicação disso é que é necessário ou é necessária uma estrutura no qual ou na qual esse tempo sucessivo ele se funda. E essa estrutura é justamente a segunda síntese do tempo. E aqui nesse slide eu já deixo essa imagem desse bloco do tempo, em que estão o passado, o presente e o futuro, todos contemplados numa imagem. E eu já faço isso por quê? Porque na medida em que a gente estuda a segunda síntese do tempo, que é um tempo, como eu falei, que vai tentar investigar o passado, especificamente o que é chamado de passado puro, nós recaímos numa ideia do universo em bloco. Então é algo que Deleuze não trata, pelo menos até onde eu sei na sua obra, ele não aborda, não enfrenta esse problema do universo em bloco, mas é um tema super em voga atualmente na física atual, na física contemporânea, porque existem certos físicos e filósofos da física que vão propor a ideia desse universo em bloco e do que é chamado também de eternalismo, ou seja, todo o tempo ele já está dado. E quando nós estudamos o passado puro, nós
inevitavelmente acabamos nos deparando com esse tipo de problema do universo em bloco. E a gente vai enfrentar isso ou vai tentar compreender esse problema ao longo das aulas. Eu deixo aqui somente essa provocação para que vocês já tenham noção do que vem por aí, do que vem pela frente. Esse problema ele é bastante complexo. Bom, então a principal implicação do surgimento do espaço-tempo é a constatação de que é necessário uma base para sustentá-lo ou algo sobre o qual ele possa se fundar. E aqui surge a segunda síntese do tempo e eu deixo mais uma vez uma figura para fazer uma provocação, que é a figura do labirinto. Não vou adentrar nesse ponto do tempo, do porquê que o tempo da segunda síntese é labiríntico. A gente vai falar isso ao longo das aulas também, e eu espero que nós consigamos ter essa compreensão. Mas, basicamente, o que eu quero dizer com isso é que já adiantar a ideia de que a segunda síntese do tempo ou do passado puro não é algo sobre o qual o tempo sucessivo ele se engata e cria uma ou prolonga uma sucessividade. A segunda síntese não trata de sucessividade. A segunda síntese ela trata de uma categoria a priori ou da necessidade de se conceber uma categoria a priori do tempo, que é a do passado puro, para que nós possamos compreender como se desdobra a sucessividade da primeira síntese. Então, a primeira síntese, ela não é algo que se engata numa sucessividade anterior, que seria do passado puro. Não é isso que acontece. O que acontece é que há o passado puro e existe o que o Cláudio Piano chama de uma interpenetração entre esse presente vivido, esse presente da nossa existência, que nós nos inserimos e vivemos nele, com este passado puro. Existe uma interpenetração. E quando essa interpenetração ela acontece, e principalmente quando essa interpenetração ela é percebida, porque nós vamos ver também que é possível perceber essa interpenetração e certas linhas de escape desse passado puro, é possível perceber isso, mas quando acontece essa percepção, nós constatamos que o tempo ele não tem uma faceta somente da sucessividade, mas também ele tem uma faceta labiríntica, ou seja, em que vários caminhos são possíveis ao mesmo tempo. Então, essa complexidade que nós vamos tentar abordar aqui nas próximas aulas. Bom, então, só retomando um pouco as ideias, a gente vai com mais vagar nessa síntese do tempo, nessa segunda síntese, para que a compreensão ela possa ser progressiva, sem sobressaltos. Então, só retomando o que a gente falou lá no início. Então, a gente representa aqui, vamos imaginar que o instante seja um ponto sem espessura, um ponto infinitesimal, algo que não seja possível mensurar quando nós tentamos apreendê-lo isoladamente. Isso é um instante. Um instante é isso, é um ponto infinitesimal sem espessura. Tá? Então, só retomando esse conceito que já foi passado. Agora, quando nós concebemos dois instantes unidos, nós temos uma mínima duração possível. E aí já há um princípio de extensividade, ou seja, uma possibilidade de mensuração desse tempo. Por mais infinitesimal que seja, é claro que
Eu não sei até que ponto nós teríamos tecnologia, instrumentos para medir essa mínima duração do tempo. Eu não sei quanto que a nossa tecnologia já é capaz de medir isso. Talvez a gente estaria ali falando da escala de Planck, né, como nós comentamos. Se não me engano, seria 10, 10 elevado a menos 33 ou menos 49, enfim. Aquela medida da escala de Planck relativa ao tempo. Talvez ali a gente tenha a mínima duração possível. Então, um instante ele não tem uma extensão, mas quando dois instantes se unem, já gera, teoricamente, uma mínima extensividade e uma possibilidade de mensuração. Muito bem, então, quando isso acontece de maneira prolongada, por meio do hábito, como nós já identificamos, e esse hábito, tanto no nível do sujeito passivo, quanto no nível do sujeito ativo, e aí o sujeito ativo, mais uma vez, ele é aquele que reúne as faculdades ativas e que se insere no tempo do indivíduo, no tempo da existência, nós então temos uma sucessividade de instantes e o surgimento da flecha do tempo. Então, o que eu quero com essas figuras demonstrar? Que essa sucessividade de instantes que forma essa linha do tempo, ela não está solta no nada. Ela está fundamentada e estruturada nesse grande círculo que aqui talvez não represente bem a ideia, mas que ele está interpenetrado, ele serve de substrato para essa sucessividade de instantes, que é a linha do tempo, e esse círculo maior que serve de substrato, de base, de fundação para essa sucessividade é o passado puro, é a segunda síntese do tempo, é o que nós queremos estudar aqui a partir de agora. Então, a segunda síntese do tempo constitui, portanto, a fundação entre aspas, porque não é simplesmente uma base sobre o qual o tempo se erige, como num prédio, não é? Então, no prédio existe a fundação, numa casa existe a fundação, e ali se erige uma edificação. Não é bem assim, porque, na verdade, o que acontece aqui é uma interpenetração desse círculo maior do passado puro com essa sucessividade de instantes da linha do tempo que forma uma linha, né? Efetivamente. Aqui também não está representado na linha, mas a sucessividade de instantes forma a linha. Então, o presente, que é a primeira síntese, não se estrutura no nada, mas no passado puro, como eu falei. E aí, aqui é que está a grande linha de compreensão dessa segunda síntese. Assim como para se compreender a primeira síntese é necessária a introdução de um sujeito, com a segunda síntese ocorre o mesmo. Então, a gente vai ter que entender como opera tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo nesta segunda síntese do tempo. Porque é um modo de procedimento totalmente diferente da primeira síntese. Não é mais no hábito que esse sujeito opera, ou que esse sujeito se desenvolve, ou se perfaz na segunda síntese. Não é através do hábito, é através de outras faculdades. E aqui a faculdade que se relaciona com o sujeito ativo e passivo na segunda síntese é a memória. Então, com isso, eu fecho essa aula para que nós, então, possamos dar continuidade na questão da memória nas próximas aulas. Se você ficou até aqui, meu muito obrigado e a gente se vê até a próxima.